Irmãos, eu propus, Deus colocou em meu coração para que nós meditássemos essa noite uma passagem que se encontra lá no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3. Os irmãos abram lá, nós vamos meditar essa noite nos versos de número 22 ao 36. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 22 a 36. Os irmãos lá de Três Lagoas já sabem, mas gostaria de compartilhar com os irmãos também aqui. O meu livro predileto, favorito da Bíblia é João. Então a maioria das minhas mensagens lá é sempre em João. Lá o irmão Azarias está trazendo um estudo expositivo da carta aos Hebreus e nós estamos estudando o Evangelho de João também de maneira expositiva. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite, que os irmãos acompanhem a leitura. Amém? Todos acharam? Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. 29. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. 32. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém. Vamos abaixar as nossas cabeças, fazer mais um momento de oração. Pedir que o Senhor assim nos direcione essa noite por meio da sua palavra. Oremos. Santíssimo e soberano Deus, nós estamos alegres e contentes pela maior bênção, o maior privilégio que o Senhor poderia conceder a miseráveis pecadores indignos. É ter os nossos olhos abertos, ter transformado o nosso coração, ter nos concedido arrependimento e fé para crer e confiar na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Obrigado por essa obra da redenção, obrigado pelo privilégio de conhecermos ao Senhor, de servirmos a Ti, e também temos a oportunidade de servirmos ao Senhor por meio de uma das Suas igrejas, ó Pai. Nós nos alegramos por esse momento, por ter nos deixado a Sua palavra essa que nos fortalece, que nos exorta, que nos consola em momentos difíceis, palavra essa em que o Senhor revela toda a sua vontade para o seu povo, ó Deus. Abra cada coração, abra o entendimento de cada um, ó Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos ilumine, para que possamos com imensa alegria receber as suas instruções, ó Pai. Guardá-la em nossos corações, buscar, ó Deus, sabedoria para aplicá-la em nossas vidas e dividir, ó Deus, com aqueles que o Senhor assim nos deu a oportunidade, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, eu sou
mero pecador, um mero instrumento nas tuas mãos, ó Pai, que careço da sua instrução. O Senhor assim me guie, ó Deus, me instrua, me capacite por meio do seu Espírito Santo para explanar a sua palavra com fidelidade e com clareza, para que os irmãos possam entender e que possa ser de edificação para cada um de nós, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Acredito que é uma passagem habituada dos irmãos, todos já conhecem. O capítulo 3 de João inicia-se com a narração entre Jesus e Nicodemos, onde Jesus fala da necessidade do novo nascimento. Nós vimos conversando um pouco sobre isso na viagem. O Evangelho de João é muito conhecido pelo verso 16, que eu acredito que é uma das passagens que a maioria dos cristãos conhecem, onde é evidenciado ali o amor de Deus, que é sem medida, não se pode medir o amor de Deus. Antes de chegarmos aqui no versículo de número 22, nós vemos, após João explanar esse tamanho amor de Deus pelo seu povo, ele fala da necessidade de se caminhar na luz, para que as obras fiquem manifestas, as obras que são feitas em Deus. No texto que segue aqui, que nós lemos, verso de número 22 ao 36, que é o que nós vamos pensar essa noite, nós vamos presenciar o escritor, o apóstolo João, mais uma vez fazendo questão, irmãos, de mencionar João o Batista testemunhando do assunto deste evangelho, testemunhando do Senhor Jesus, o Verbo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Então, como eu mencionei para os irmãos, nós vamos verso a verso. Alguns versos são autoexplicativos, a gente vai dar uma breve explanada, alguns outros a gente vai investir um pouco mais de tempo para que a gente possa absorver o máximo possível das instruções do Senhor por meio da sua palavra. Então, verso de número 22, diz assim: depois disto, depois de alguns fatos que aconteceram, Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Então o evangelista nada mais narra aqui no 22, o início do ministério de Cristo, a passagem dele ali na região conhecida por Judéia. Um fato curioso é que por onde Jesus passava, estava ali ao redor dele, fazia questão de estar próximo dele, quem? Os seus discípulos. E é narrado ali que estavam, além de Jesus e os seus discípulos, eles faziam uma prática, um ato, que a igreja do Senhor faz até os nossos dias: batizava. O texto, no verso 22, diz assim: e estava ali com eles e batizava. Essa expressão batizava indica que era uma prática, um ato, depois de se pregar o evangelho, e aqueles que reconheciam a Cristo, se arrependiam dos seus pecados, eram batizados ali, professando a sua fé. Não necessariamente, quando nós lemos de primeira mão, dá a entender que Jesus, ele propriamente batizava. Mas se nós formos até o capítulo 4 deste mesmo evangelho, verso 2, vai deixar bem explícito que quem batizava não era Jesus, eram os seus discípulos. João 4, 2. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mais os seus discípulos. Então o verso 22 nada mais narra do que um ato que Jesus estava fazendo ali com os seus discípulos, com os seus apóstolos. Seguindo no verso de número 23. Simultaneamente ao fato de que Jesus batizava ali na companhia dos seus discípulos, ora, João batizava também em Enom junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então João, o Batista, o precursor do Senhor Jesus, também exercia o seu ministério terreno. Era ainda, nós podemos dizer, um período de transição entre o ministério de João o Batista e o ministério de Cristo, que havia se iniciado após o batismo do Senhor. Pois o cumprimento do ministério de João o Batista estava próximo, já estava quase se encerrando. Pois o propósito de Deus ter chamado João o Batista, nós sabemos que era preparar o caminho para a chegada do Senhor Jesus. E o ministério de João estava chegando ao fim. 24
o apóstolo João vai explicar, porque ainda não tinha sido lançado na prisão. Por isso que João ainda estava batizando, paralelo ao ministério de Cristo. Aqui também menciona no verso 24 como e de que maneira findaria o ministério de João o Batista, que seria preso, e nós sabemos que ele foi degolado. Ele foi preso por denunciar o pecado do rei Herodes. Seguindo no verso de número 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Nós sabemos que, vez ou outra, os fariseus, eles sempre tentavam pegar Jesus em alguma falha, em alguma falta. Quando eles observaram Jesus batizando e João o Batista batizando, provavelmente, direcionados e inclinados pelo pecado e pela maldade, eles viram a oportunidade de causar uma certa intriga. E surgiu então uma questão entre os discípulos de João e os fariseus. Aqui o verso de número 25 fala acerca da purificação. Se nós lermos os evangelhos, a gente vai ver que os judeus, principalmente os fariseus, eles eram muito preocupados com os rituais, principalmente com o uso da água. A gente vai ver até em certa ocasião Jesus repreendendo eles sobre essa questão. Provavelmente aqui o fato é que eles aproveitaram, como eu comentei com os irmãos, que tanto João quanto Jesus batizava, eles aproveitaram esse fato, irmãos, para causar um certo ciúmes nos discípulos de João o Batista e causar contendas entre eles. Verso de número 26. E foram, depois que foi levantado a questão, o porquê da questão da purificação, porque Jesus batizava, porque João batizava, eles foram até João o Batista e foram questionar a João o Batista o que estava acontecendo. 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, ou seja, aquele a qual foi até você para ser batizado, do qual tu deste testemunho, eles afirmam que o próprio João Batista tinha testemunhado quem era Jesus e o propósito de Jesus ter vindo. Eis ali também Jesus batizando, e todos vão ter com ele. De certa forma, a gente vê aqui os discípulos de João Batista, um pouco enciumados. E eles vão até João Batista e procuram: Rabi, aqueles que estavam ali, aquele que estava ali com o Senhor, com você, a gente vê aqui por parte dos discípulos de João, num primeiro momento, que eles ainda não tinham conhecimento acerca de quem era Jesus. Porque eles não sabiam afirmar para João Batista quem era Jesus. Eles dizem assim: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão. Mostra da parte deles uma falta de conhecimento de quem era Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus. O interessante é que no próprio texto, parece que eles ainda estavam um pouco relutantes em se renderem ao fato de que João sairia de cena e que entraria em cena a Jesus, porque eles mesmos mencionam: do qual tu deste testemunho, ou seja, João o Batista já tinha dado testemunho para os seus discípulos de quem era Jesus, qual era o propósito de Jesus ter vindo, o porquê o Pai havia enviado ele. Então ele menciona que o próprio João o Batista já tinha testemunhado quem era Jesus. E eles falam: do qual tu já deste testemunho quem é ele. O fato é que eles dizem: esse Jesus, aquele que esteve contigo além do Jordão, ele também está batizando assim como você batiza. Eles pensaram que entre João o Batista e Jesus havia uma certa competição. Olha, as pessoas também estão indo para aquele homem que estava no Jordão contigo. E eles também estão indo para Jesus para que eles sejam batizados, assim como alguns vêm até ti para serem batizados. O fato é que eles estavam desfocados
porque eles usaram até com um certo exagero. E eles disseram assim, no final do verso 26, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Mas a gente vê na narrativa, no verso 23, que nós lemos, diz assim, ora, João batizava também em Enom. Então, ou seja, eles estavam tão enciumados com o fato de Jesus também estar batizando, que eles chegaram a exagerar. De certa forma, eles chegaram a exagerar. Falou assim, Rabi, mestre, João Batista, olha, aquele homem que estava contigo ali, além do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, as pessoas também estão indo até ele. E digo que todos, ou seja, direcionando e inclinando João Batista a entender que, olha, ele, Jesus, aquele que estava contigo, além do Jordão, ele está tomando os seus discípulos. Ele está, de certa forma, todos vão ter com ele. Na mente dos discípulos de João Batista, ele estava perdendo, sabe o que, irmãos? Popularidade para Jesus. Quer dizer, Rabi, olha, Jesus está mais popular, mais famoso do que o Senhor, porque todos, ao invés de vir buscar o seu batismo, estão buscando o batismo de Jesus. E o que é interessante no texto, que é o que eu gostaria de frisar na sequência, é como foi a atitude e a reação de João Batista com essas informações, com o fato de todas as coisas que estavam acontecendo, como eu mencionei, o seu ministério estava chegando ao fim, aquilo que Deus propôs para a vida de João Batista estava se cumprindo. E qual foi a reação de João, o Batista, quando os seus discípulos vieram até ele dizendo, olha, Jesus está tomando os seus discípulos. Esse homem que estava além do Jordão contigo, a qual o Senhor batizou, ele está tomando os seus discípulos. Ele está mais famoso e mais popular do que você. E no verso 27 em diante a gente vai ver qual foi a reação de João, o Batista. Verso 27. Ouvindo depois as reclamações e os questionamentos dos seus discípulos, João se volta a eles e responde. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Primeiro, a gente vai ver aqui no decorrer da resposta de João Batista a maturidade dele. Porque se nós formos avaliar, no meio dito evangélico hoje, o que os líderes procuram e buscam? Popularidade, fama. Mas não era isso que João o Batista procurava. Ele conhecia, ele sabia qual era o propósito de Deus para a sua vida, ele sabia qual era o ministério que Deus tinha dado a ele e quando esse ministério se cumpriria. A gente vai ver que a maneira como ele responde os questionamentos, as reclamações dos seus discípulos, ele foi um crente bem maduro. Ele entendia qual era o propósito de Deus na vida dele. No verso 27 que nós lemos, João está falando aqui de autoridade. Porque ele diz assim, respondendo para eles, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Era como se ele estivesse dizendo aos seus discípulos, olha, Jesus, ele faz o que faz porque Deus o deu esta autoridade. Quando ele diz, dada do céu. Ele está respondendo aos seus discípulos, olha, não é que ele esteja tomando os meus discípulos, ou que ele esteja mais popular. Ele não pode fazer essas coisas se ele não tiver autoridade. E ele faz o que faz porque Deus, o Pai, o Criador, deu esta autoridade para o Filho fazer. Assim como o próprio João Batista, nós vemos no início do Evangelho de João, recebeu a autoridade da parte de Deus para batizar, para exercer o seu ministério, para preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus, assim também é com o Senhor Jesus. É o que ele está explicando para os discípulos. Sendo assim, João deixa claríssimo para aqueles homens que tanto ele quanto Jesus, eles não estavam disputando um espaço ou prestígio. Esse não era o foco e o objetivo nem de João Batista, nem de Jesus, o Cristo. Mas
Cada um tinha um propósito de cumprirem a ordem de Deus. Assim como Deus havia dado a ordem para João batizar, assim também, por meio de Cristo, Deus também tinha dado a autoridade para batizar. Seguindo no verso 28, ele continua respondendo aos discípulos, João Batista: vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado diante dele. E aí ele usa a própria fala dos discípulos. Olha, vocês mesmos me disseram que eu já testemunhei de Cristo. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, vocês mesmos ouviram que eu já havia dito que eu não sou o Cristo. Vocês são minhas testemunhas de que eu já testifiquei disso. Isso a gente vê lá em João capítulo 1. Vamos voltar até lá. Versículo de número 20. Vamos ler o 19 e o 20. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E qual foi o testemunho? 20. E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Voltando ao nosso texto base, de João 3, João mostra que ele era um homem focado em seu ministério. Ele sabia qual era o chamado de Deus para a sua vida. Na resposta de João Batista, nós vemos que ele nunca, irmãos, desejou ser mais do que Deus o enviou para ser. Deus enviou João Batista para apenas preparar o caminho para o Messias. Versículo 28 diz assim, eu não sou o Cristo. Se ele não é o Cristo, ele já vai afirmar qual o propósito de Deus tê-lo chamado, qual é o ministério que Deus deu a ele, mas sou enviado adiante dele. Se nós voltarmos ao capítulo 1 de João, nós vamos ver que o próprio João Batista ele já havia afirmado isso. João capítulo 1, verso de número 15. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João capítulo 1, verso de número 27. Ele torna a testemunhar novamente. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Ele fala assim, eu sou apenas o precursor. Ele deixa bem claro para os discípulos, quando eles interrogam e indagam, olha, Jesus está sendo mais popular, mais famoso do que você. E ele deixa bem claro, eu não sou o Messias. Eu sou apenas o precursor. Eu sou apenas aquele que vai abrir o caminho. Ou seja, o propósito de Deus para a vida de João era apontar para Cristo. O Cristo que viria. E ele já veio. Ou seja, o ministério de João Batista estava chegando ao fim. Ou seja, se o propósito de Deus para a vida de João Batista era apenas preparar o caminho e apontar para Cristo, e Cristo já havia chegado, e ele já estava no caminho, trilhando o caminho, o seu ministério, quem iria sair de cena? João o Batista. Porque ele era apenas o precursor. E ele jamais ofuscaria o ministério de Cristo. Era o que ele estava deixando claro para os seus discípulos. João afirmou para os seus discípulos que tudo o que estava acontecendo, olha, o que vocês estão me dizendo, que as pessoas estão indo até ele, ouvir a mensagem dele, sendo batizado pelos seus discípulos, tudo isso está dentro da vontade de Deus. Tudo o que vocês estão me relatando está de acordo com o propósito divino. Versículo de número 29.
Aquele que tem a esposa é o esposo. Mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Quando a gente de primeira mão lê esse verso de número 29, a gente fala assim, mas por que será que João foi falar de esposo, esposa, noivo, núpcias, casamento? A gente vê até a Deus dando sabedoria a um homem a qual ele estava usando ali, que era João o Batista, para explicar o que estava acontecendo ali, que era o período de transição, que era a saída e a retirada de João o Batista e a entrada do ministério de Cristo. E ele usa a ilustração de um casamento, mostrando para os seus discípulos que a atração principal deve e sempre será Cristo. Quando nós vamos num casamento, irmãos, quem são os personagens principais? Os noivos. Num casamento, eu acredito que todos nós ansiamos em ver ali o noivo, e principalmente a noiva, né? Todo mundo fica curioso, como que será o vestido? Então, a atenção está voltada para os noivos. Era o que João, ele usa essa ilustração para mostrar para os discípulos, para esclarecer aos seus discípulos qual era o lugar que ele, João o Batista, ocupava e deveria ocupar. E ele usa essa ilustração. E ele apenas diz de alguns personagens ali. Ele fala que existe o esposo, a esposa e o amigo do esposo. Ou seja, ele se coloca ali apenas como o amigo do esposo. Ele se coloca apenas como aquele que vai se alegrar com o personagem principal, que é o noivo. O que é mais interessante, irmãos, é que quando a gente vai fazer algumas pesquisas, João Batista aqui, quando ele tem em mente de casamento, ele tem em mente um casamento judaico. E quando nós vamos estudar como eram as bodas judaicas, a gente vai notar que o amigo do noivo, ele exercia um papel fundamental na organização do casamento judaico. Por quê? O amigo do noivo, ele era responsável por organizar a festa, era de responsabilidade dele, ou seja, ele que preparava todas as coisas para que o noivo pudesse se encontrar com a noiva. Era também de responsabilidade do amigo do noivo, ou do esposo, que seja, preparar o quarto em que o casal iria passar a primeira noite. Então, a gente vê que ele exercia um papel fundamental. Por isso que é interessante no texto a gente notar que o amigo do noivo, ele diz assim, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, ou seja, ele preparou todas aquelas coisas e no casamento, nas bodas, ele está só assistindo o encontro do noivo com a noiva, ou do esposo com a esposa. E com o fato apenas de assistir o que está acontecendo, ou grande evento, os personagens principais se encontrando, ele alegra-se. Era que João Batista estava tentando ilustrar para os seus discípulos, olha, eu sou apenas o amigo, eu vim preparar o caminho, para que, posteriormente, o noivo se encontre com a noiva. E eu me alegro, porque o meu propósito já está cumprido. Ou seja, eu preparei toda a festividade das bodas para que o noivo se encontrasse com a noiva, o esposo se encontrasse com a esposa. E estou alegre porque ele cresça, Jesus, o esposo cresça e que eu diminua. Quando nós lemos, dá a entender que João ele está querendo meio que se menosprezar ou medir o grau. É claro que nós sabemos que Jesus sempre será mais importante. Mas o que ele quer dizer aqui é que o propósito de Deus para João era que ele mostrasse, que ele apontasse, como eu bem já disse para os irmãos, o Cordeiro de Deus, e em seguida ele se retirasse, ou seja, o seu ministério diminuiria no sentido de que se cumpriu, chegou ao fim, e o que ficaria em evidência e cresceria seria o ministério de Cristo. E alegremente ele diz isso para os seus discípulos, que ele cresça, que Jesus cresça
que o evangelho dele cresça, que o seu ministério cresça e que o meu saia de cena, diminua, porque o propósito de Deus para a minha vida já foi cumprido. Aqui nós vemos, por parte de João Batista, irmãos, esta é a verdadeira atitude que todo cristão deve ter. Perceber a primazia do Senhor em todas as coisas. Quando João o Batista diz que ele cresça e que eu diminua, ele está dizendo que a primazia na vida dele era Cristo. Nós podemos dizer que João, ele humilhou-se diante da vontade de Deus. Embora nós sabemos que, mesmo ele cumprindo o seu ministério, mais tarde nós sabemos que ele foi aprisionado e degolado. Mesmo fazendo a vontade do Pai, mesmo fazendo a vontade de Deus. E mais tarde nós vemos o próprio Senhor Jesus mencionando o próprio trabalho de João o Batista. Vamos até Mateus, capítulo 11. Mateus 11, 11. Amém? Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João o Batista. Mesmo ele saindo de cena, o próprio Senhor Jesus Cristo reconheceu o serviço e o trabalho que João o Batista havia exercido. Seguindo, voltando para o nosso texto de João 3, versículo de número 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Mais uma vez, João o Batista elucidando a autoridade de Jesus, dizendo que ele é sobre todos, que ele é maior que todos, até mesmo do que os mensageiros, até mesmo do que o precursor, no caso aqui João o Batista. Jesus era habitante do céu. Ele veio do céu. Tanto a sua origem quanto a sua natureza eram superiores a todas as coisas, criaturas e mensageiros. Verso de número 32. E aquilo que ele viu, falando de Cristo, e aquilo que ele ouviu, isso ele testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Ele está dizendo aqui o seguinte: Jesus, ele dá um testemunho, vamos dizer assim, de primeira mão. Porque ele viu diretamente do Pai. Ele ouviu do Pai. João capítulo 8, mais adiante, Jesus vai afirmar isso. Verso de número 38, João 8, 38. Bom que a gente fica em João e não fica mais rápido para nós localizarmos as passagens da Bíblia. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Eu falo do que vi junto de meu Pai. Ele fala sobre aquilo que ele viu e ouviu, daquilo que ele recebeu diretamente do Pai. Ou seja, nós podemos afirmar que naquela ocasião, durante seu ministério terreno, Jesus está oferecendo aquilo que era bem fresquinho. Porque o verso 32 diz: e aquilo que ele viu e aquilo que ele ouviu, é acerca disso que ele testifica. Porém, mesmo Jesus, sendo um habitante do céu, mesmo testificando e testemunhando aquilo que ele viu e ouviu da parte do Pai, o texto do verso de número 32 fala assim: e ninguém aceita o seu testemunho. Embora Cristo ali, no seu ministério terreno, trouxesse um tesouro diretamente do céu, ainda existiam aqueles que o
rejeitavam. Não é diferente em nossos dias. Quanto nós temos falado de Cristo, da morte dele na cruz, quando nós temos anunciado a Cristo, e quantas pessoas ainda têm rejeitado a mensagem do Evangelho, quantos ainda têm rejeitado o próprio Cristo e não têm reconhecido o seu senhorio. Versículo de número 33, de João 3. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Possa ser que uns rejeitem o seu testemunho, a sua mensagem, mas ele afirma que, porém, existe ainda aqueles que reconhecem o seu testemunho, se rendem à mensagem do seu evangelho. Só que um fato curioso e alarmante aqui é que no verso 33 diz assim: aquele que aceitou o seu testemunho, ou seja, aquele que abraçou as verdades de Cristo, abraçou as verdades do evangelho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. E ao contrário disso, aqueles que não aceitaram ou não receberam ou não recebem o testemunho e a mensagem do evangelho, ao recusarem, eles afirmam que Deus é mentiroso. Versos 34 e 35. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Pai enviou Jesus, dando-lhe a palavra e o Espírito. Quer os homens creiam ou não, Jesus falou diretamente as palavras do Pai. E ele vai relatar isso em outras oportunidades no próprio Evangelho de João. Nós vamos voltar ao capítulo 8 e recorrer a uma dessas. João 8, 26. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais. Perdão, estou em 6, é 8. João 8, 26. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me ouviu é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. João capítulo 12. Versos 49 e 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Voltando a João 3, 35, verso 35, ele diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. O Pai ama o Filho, ama de tal maneira que confiou e entregou todas as coisas na mão do Filho. Nós vemos isso, por exemplo, na igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor do universo. Nele todas as coisas subsistem. O próprio capítulo 1 de João, vamos voltar até lá. O evangelista vai narrar isso, versos de 1 a 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, por Cristo,
E sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. Voltando ao capítulo 3. Ou seja, o Pai ama o Filho de tal maneira que confiou todas as coisas na mão do Filho. Verso 36, para assim chegarmos ao final da mensagem. O verso 36 é meio que um eco do que o evangelista João já havia dito no verso 15 a 18 desse mesmo capítulo. Verso 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Se nós voltarmos no próprio capítulo 3, vamos lá, versos de 15 a 18. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Os irmãos, conversava com a minha esposa à tarde, os irmãos já pararam para pensar o que é eternidade? E quanto tempo durará a eternidade? O verso 36 da nossa passagem de meditação diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Imagine a gente passar a nossa eternidade na companhia de Cristo. Quando nós olhamos para a vida a qual nós vivemos aqui nesse mundo, uma vida difícil, cruel, e o que ainda nos acalenta e ainda nos consola é o fato de o Senhor nos amparar, nos ajudar, sermos habitados pelo Seu Espírito. Mas imaginem passar uma eternidade na companhia de Cristo. Nós podemos pensar que tudo o que precisamos é isso. É estar eternamente na companhia de Cristo. Mas para isso nós precisamos ter o Filho, crer, se arrepender e crer nele, para termos a vida eterna. Ou seja, a vida eterna está em quem? Em Jesus. Ele tem a vida. E pensando nesse texto aqui, no verso 36, eu achei uma ilustração muito interessante. Eu confesso que eu fiquei pensativo nessa ilustração e ajuda-nos a entender o que o evangelista quer nos colocar aqui. Diz que certa vez tinha um homem que ele tinha uma coleção de muitos quadros raríssimos e belíssimos. Esse homem, ele tinha um único filho. E, por uma fatalidade, em um acidente, ele perdeu esse filho. Era o único filho que ele tinha. Era o unigênito filho dele. E ele tinha um amigo muito próximo que sabia o quão ele sofreu com a perda desse filho. E aí o que ele pegou e fez? Fez um retrato do rosto desse filho e presenteou esse pai que havia perdido esse filho. E ele ficou encantado, porque era o retrato do filho dele. E aí ele pregou aquele quadro em meio àquela coleção de pinturas e quadros raríssimos que ele tinha.
antes de morrer, ele fez um testamento, onde ele colocava que nesse testamento os quadros seriam leiloados e o dinheiro que fosse arrecadado seria doado para a caridade. Então chegou o fim da vida deste homem aqui na terra, ele morreu, foi divulgado o leilão, a data foi divulgada e várias pessoas de várias localidades, homens muito riquíssimos, foram até esse leilão com o intuito de angariar e adquirir esses quadros belíssimos e raríssimos. Começou o leilão. O primeiro quadro anunciado foi qual quadro? O quadro do filho. Do retrato do filho a qual aquele homem havia perdido. E o responsável do leilão anunciou o quadro e ninguém deu lance algum por aquele quadro. E foi se passando o tempo, mas era necessário que alguém comprasse aquele quadro e desse um lance para que os outros quadros fossem anunciados. Aí um homem resolveu comprar aquele quadro. Ele deu o lance, falou que ficaria com o quadro, comprou o quadro. Para o espanto de todos ali, quando ele comprou o quadro do filho, que estava retratado ali, o responsável do leilão anunciou que o leilão havia acabado, havia se encerrado. E aquelas pessoas que estavam ali naquele salão ficaram enraivecidas. Como assim? Cadê os outros quadros? Eu vim para comprar os outros quadros raríssimos, belíssimos. E aí o responsável do leilão abriu o testamento. Nesse testamento estava escrito o seguinte: aquele que tem o filho tem tudo. Por isso que eu digo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que tem Cristo tem tudo. Os homens não precisam nada além de Cristo. Nós vimos as pessoas gastando o seu tempo e a sua vida com tantas outras coisas e acabam desprezando a Cristo. E o nosso texto diz, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Só que o texto não para por aí. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Só não verá a vida eterna, não terá a vida eterna, como também a ira de Deus sobre ele permanece. Nós pensamos numa alegria em ter uma vida eterna na companhia de Cristo. Agora, já pararam para pensar em ter uma vida eterna sem a presença de Cristo? Como será? Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Manter-se rebelde contra Jesus é permanecer sobre a ira de Deus. A única maneira do pecador fugir da ira de Deus é se arrepender e crer no unigênito Filho de Deus. Aí muitos podem indagar, mas Deus é amor. João não fala do amor? Nós não lemos João 3,16? Porque Deus amou o mundo. E é curioso que a gente vê no decorrer do capítulo 3, João falando mesmo do amor de Deus. Mas a gente vê o mesmo autor sendo cuidadoso para deixar bem claro que, assim como Deus é amoroso, também Ele é santo, Ele é justo. E aquele que não crê, não se arrepender e não crer no Filho, a ira de Deus será derramada sobre a vida dele. Na verdade, permanecerá. Então fica claro que a ira de Deus será derramada sobre o pecado. Aquele que não se arrepender e não crer, a ira de Deus permanecerá sobre ele. Quando nós pensamos na ira de Deus, nós devemos olhar para a cruz. Quando nós lemos os evangelhos, a gente vê o relato do quanto Jesus sofreu, do quanto ele padeceu.
antes da cruz e ali naquele momento, na caminhada até o Gólgota e pendurado na cruz. O quanto ele sofreu. Quando nós olhamos para o sofrimento de Cristo, nós não podemos desprezar e esquecer que ele sofreu e ele padeceu tudo aquilo porque a ira do Pai estava sendo derramada sobre a vida dele. A ira de Deus, que deveria ser recaída sobre os pecadores, miseráveis e indignos, foi derramado sobre Cristo, o unigênito Filho de Deus. Ele não poupou o seu próprio Filho, é o que as Escrituras ensinam. Para tanto, aquele que ainda recusa a depositar a sua fé no unigênito e exclusivamente na obra de Cristo, no madeiro, a ira de Deus permanece sobre ele. O texto diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Agora vamos pensar o que nós podemos extrair dos textos em que nós lemos aqui, nesses versos de 22 a 36. Primeiro de tudo, essa é uma pergunta-chave que nós devemos fazer constantemente, é examinar a nossa fé. Pergunte-se a si mesmo: você já creu no Filho de Deus para a remissão dos seus pecados? Não pense que só por você vir à igreja, só por você ser batizado, isso atesta que você tem a vida eterna. Isso são indícios. Faça um autoexame. Você já creu no Filho de Deus? Você já se arrependeu e creu no Filho de Deus para a remissão e perdão dos seus pecados? E para a vida eterna? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Caso não, a ira de Deus permanece sobre a sua vida. Caso você se arrependeu e creu, continue a caminhada com Cristo, aguardando ansiosamente que um dia você estará na companhia eterna de Cristo. Agora, eu gostaria que nós pensássemos sobre algumas atitudes e refletíssemos algumas atitudes de João o Batista. E eu gostaria de destacar 3. E que o Senhor assim nos ajude a aplicá-las nas nossas vidas. A primeira delas é propósito. Os irmãos sabem o que é propósito? Propósito é projeto, é um desígnio, é aquilo que você busca alcançar, ou seja, os objetivos que você traça para a sua vida. E eu pergunto a você, qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Quando nós olhamos para a vida de João o Batista, fica claro que o propósito de Deus, o propósito que ele tinha para a vida dele, era viver a vontade de Deus, viver para a glória de Deus. E esse deve ser o meu e o seu propósito. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. O propósito daquele que realmente creu no Filho de Deus é viver para a glória dele. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja na igreja a qual você faz parte. O propósito da sua e da minha vida deve ser viver para a honra e glória do Senhor. Quando nós pensamos em propósito e olhando para aquilo que nós vimos essa noite, João Batista era bem resolvido quanto a essa questão, de qual era o propósito para a vida dele. E você? É bem resolvido? Você sabe qual é o propósito e os objetivos da sua vida? Casam com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para o seu povo? Uma segunda atitude, além de propósito, nós vimos por parte de João Batista,
nós vemos que ele não conseguiria alcançar este propósito se ele não tivesse foco. O que é foco? Foco é algo que você enxerga e que é bem nítido para você. É a visão de por exemplo, um objetivo que você enxerga com clareza e está bem definido. Você consegue enxergar qual é o propósito, qual é o objetivo que você traçou. João Batista, nós podemos dizer que ele estava inteiramente focado com o propósito de Deus para a sua vida e para o seu ministério. E quando você e eu, nós também estamos focados na vontade de Deus, na obra de Deus, se torna mais fácil e prazeroso alcançar os objetivos e os propósitos. Se estivermos fora de sintonia ou fora de foco, irmãos, nós não conseguimos enxergar o que realmente é prioridade. Nós vimos, no caso de João Batista, ele sabia o que era prioridade. Jesus. Jesus era a prioridade. Preparar o caminho para a vinda dele era prioridade na vida de João Batista. Isso leva a uma pergunta. O que você tem buscado hoje? Tem um texto da Bíblia que nós conhecemos bem. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a minha e a sua busca hoje. Nós estamos focados nessa busca para alcançar este propósito. Em terceiro e último, a atitude de João, que ajudou ele a focar e a alcançar o propósito e a vontade de Deus para a sua vida. Humildade. Humildade. Se João assim ele não agisse com humildade, ele jamais desejaria aquilo que ele disse. É necessário que Cristo cresça e que eu diminua. Se João não tivesse humildade, ele não focaria e ele também não alcançaria o propósito de Deus para a vida dele, que era ser um mero, vamos colocar assim, um coadjuvante. Era apenas preparar o caminho para o personagem principal. E isso deve fazer-nos pensar o seguinte: o cristão, irmãos, o crente em Cristo, ele não foi comprado com o precioso sangue de Cristo para receber holofotes, famas, aplausos. E João Batista deixou isso claríssimo, não era isso que ele procurava. Então, nós também não devemos buscar o local de destaque e evidência. Quem deve ocupar esse lugar é quem? Cristo. Cristo. Assim como João, nós devemos apontar para Cristo. O nosso modo de viver, o nosso modo de vestir, o nosso modo de falar deve apontar para Jesus Cristo. Mesmo que as coisas não aconteçam como nós esperamos, porque por parte dos discípulos de João Batista, eles esperavam que João continuaria cheio de discípulos. Nós não estamos aqui para que nós sejamos agradados em tudo. Muito pelo contrário, nós somos chamados para servir ao Senhor. Assim como João deu um belo exemplo de serviço ao Senhor, com propósito, foco, humildade. Busquemos nos colocar, por exemplo, sobre o jugo de Cristo, que é suave, e aprendamos com Ele também, com o nosso Senhor, que é manso e humilde de coração. Amém? Que Deus nos abençoe.